Olá, hoje a gente vai continuar a nossa leitura e a nossa análise e comentários de alguns dos poemas do livro Das Semelhanças, da Ana Martins Marques. No último vídeo a gente viu, além de uma apresentação do livro como todo e da autora, alguns poemas da primeira parte do livro que tem exatamente esse nome, livro. Lá a gente viu como a autora emprega algumas estratégias de metalinguagem e metapoesia para falar sobre as possibilidades de fazer poesia com palavras, pensar um pouco sobre a natureza do livro de poemas e qual é a relação que o leitor, o escritor e o livro estabelecem com o mundo e entre si. A segunda parte, ela se chama Cartografias. Essa aqui, Cartografias. E a gente vai ver que os poemas aqui, eles são organizados e escritos em torno de estratégias diferentes. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o nome dessa parte do livro. Então, a cartografia, no mundo geral, a cartografia literalmente, é a representação do espaço geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas. Então, ela retoma, de certo modo, uma certa condição de espaço que aparecia na parte anterior. A gente já vai retomar um pouco melhor um poema dessa parte anterior em que isso aparece. E a gente é levado a pensar o que seria uma cartografia poética. Talvez seja a criação de uma representação do espaço pela experiência do eu lírico e como ele se projeta nesse espaço. Eu acho que essa é uma forma que a gente pode elaborar isso para começar a pensar essa questão. Uma cartografia que é construída a partir dos encontros, dos desencontros, dos sentimentos e desse trabalho que o eu lírico faz de criar uma metaforização do mundo, da experiência, a partir desse objeto que é o mapa, né? As ideias dos poemas que a gente vai ler a parte inteira porque ela não é tão longa assim, eu acho que dá para ler tranquilamente. É talvez de desenhar um caminho através dos poemas e dentro do próprio poema, né? A gente vai ver como esses poemas criam uma continuidade entre si e como o mapa aparece enquanto uma metáfora, né, da interação do eu lírico com os lugares, com o objeto mapa e como isso acaba se transformando de um lugar ou de uma experiência que tem um certo território em palavra. A gente vai ver melhor como isso acontece na leitura dos poemas e vai poder comentar um pouco melhor esses aspectos. Antes de ler os poemas dessa parte 2, chamada Cartografias, eu queria retomar um poema da primeira parte do livro, que é um poema que se chama O Encontro. Aqui. Eu vou ler ele mais uma vez, rapidamente, só para chamar atenção para alguns aspectos que eu acho que são importantes para a leitura dessa parte que a gente vai estudar hoje. Então, o encontro. Combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linhas 12 e 13. Ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no jornal do dia, em algum lugar, entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha, da segunda estrofe de baixo para cima. Aqui a gente tem essa questão do lugar muito destacada. E nesse caso, nesse poema, que está nessa parte do livro, que reflete sobre a própria materialidade, né, o objeto concreto do livro, o objeto concreto do poema, essas instruções para um encontro, né, a intenção de um encontro combinado, primeiro, num livro, como se o livro pudesse ser um lugar.
ela destaca também não só no livro, como no mapa, na carta, no jornal e no poema, que são todas representações, né? São todas criações humanas. O mapa é a única representação que difere um pouco aqui, porque é uma representação do espaço. É uma forma de desenhar o espaço. Ainda é feito pela mão humana, como é feito um livro, como é feito um poema, como é feito um jornal também. E sem falar da carta, é claro. Só para retomar também essa parte, essa questão da última estrofe, em que ela diz que o encontro havia sido combinado na última palavra da segunda linha da segunda estrofe, de baixo para cima, nessa última estrofe, fazendo referência ao próprio poema, a palavra, seguindo essas coordenadas, é lugar. Isso nos leva diretamente para a parte 2. A parte 2, que se chama Cartografias, leva justamente em consideração essa relação do lugar de encontro, né? As temáticas que são exploradas, uma delas, nessa parte, é a possibilidade ou impossibilidade do encontro. A relação do eu lírico com seu objeto amoroso, né? Aparentemente é um namorado, uma namorada, enfim, alguma coisa nesse sentido. Nesses poemas, a gente vai encontrar, então, a representação do espaço no mapa e no poema, em que o mapa se torna uma metáfora. Quando o mapa se torna uma metáfora, uma figura de linguagem, para um espaço, para a possibilidade de encontro, ele se torna palavra, necessariamente. É uma passagem, então, do mapa para o poema. Uma cartografia, um caminho que se desenha. Assim como se desenha o mapa, o caminho do encontro ou do desencontro, os descaminhos entre o eu lírico e o seu interlocutor, o seu objeto amoroso, acabam se desenhando no poema, usando o mapa como uma metáfora. E as formas de interação com o objeto mapa acabam sendo também uma forma de simbolizar as formas de relação entre esses dois, intermediados pelo mapa. Então, vamos ler os poemas dessa parte de cartografias. E então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinzas de cigarro preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô, a pressa feroz do desejo, deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria onde? Combinamos, por fim, de nos encontrar na esquina das nossas ruas, que não se cruzam. Rasguei um pedaço do mapa, de modo que o Grand Canyon continua na minha mesa de trabalho onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. Sempre acabo tomando o caminho errado. Que falta me faz um mapa que me levasse pela mão. Não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem, mas posso esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia, pintar as ilhas de Cabo Verde uma a uma como se fossem unhas, duplicar a África com um espelho, criar sobre o Atlântico um círculo de água pousando sobre ele meu copo de cerveja, circunscrever a Islândia com meu anel de noivado, ou ocultar o Sri Lanka depositando sobre ele uma moeda média, visitar os nomes das cidades, levar o mundo a passeio por ruas conhecidas, abrir o mapa numa esquina, como se o consultasse apenas para que tome algum sol. Viajo olhando pela janela do ônibus em busca das linhas vermelhas das fronteiras ou dos nomes luminosos das cidades pairando sobre elas como nos mapas. Neles não ventava nem chovia e nunca era noite, e eu passava horas estudando todos os caminhos que me levariam até você. Mas nos mapas eu nunca te encontrava. Chego em 2 ou 3 horas.
o coração no peito como um pão ainda quente na mochila. Talvez você me espere na rodoviária. Talvez eu te veja ainda antes de descer do ônibus. Assim que descer, vou entregar nas suas mãos, emboladas no novelo, as linhas desfeitas das fronteiras e, como as contas luminosas de um colar, cada um dos nomes das cidades. Abro o mapa na chuva para ver, pouco a pouco, diluírem-se as fronteiras. As cidades borradas diminuem de distância. As cores confundidas nem parecem mais aleatórias. Perderam aquele modo abrupto com que as cores mudam nos mapas. Agora há um grande lago, onde antes havia uma cordilheira. O mar não é mais molhado do que o deserto logo ao lado. Depois, deixo o mapa para secar ao sol. Sobre a grama do jardim, mais rápidas do que aviões, as formigas atravessam de um continente a outro. Uma lagarta, riscada, apossou-se das Coreias, agora unificadas. Um tapete de folhas cobre o mar Egeu e o rastro de uma lesma umedeceu o Atacama. Uma formiga enamorou-se de um vulcão exatamente do seu tamanho. Um dos polos ficou à sombra e resfriou-se mais que o outro. De longe não sei se são moscas ou os nomes das cidades. Penso que se deixasse o mapa aí tempo bastante, em algum lugar surgiria, quem sabe, um pequeno inseto novo. Com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas de imitarem-se uns aos outros. Um pequeno inseto novo, eu dizia. Um novo besouro, talvez, que trouxesse desenhado nas costas o arquipélago de Cabo Verde ou as finas linhas das fronteiras entre a Argélia e a Tunísia. Quando, enfim, fechássemos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo, e o meio-dia, recostado sobre a meia-noite, iluminaria os lugares mais secretos. Bom, isso fecha a nossa leitura dessa parte, que se chama Cartografias. Eu vou tomar uma água para recuperar o fôlego. E a gente vai comentar um pouco, então, sobre essa parte, sobre esses poemas. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é como eles, isso fica claro desde que a gente bate o olho, eles não têm um título ou alguma marcação que sirva como, não só como título, mas talvez uma numeração, letras que às vezes os poetas colocam para demarcar cada poema. Eles não têm título e eles estão em certa continuidade. Isso dá uma certa noção de uma pequena narrativa que é contada. É claro que isso aqui não é um conto, isso não é um romance, não é uma novela, não é uma forma narrativa porque a gente lê isso como um poema. E o encadeamento das partes, ele não é o mesmo que seria um conto. Mas a gente consegue ver uma certa sequência que é guiada pela experiência desse eu lírico. Uma coisa que um professor meu fez e que eu vou fazer agora também com vocês que estiverem assistindo o vídeo é ler a forma como os poemas são apresentados no sumário. No sumário, aqui a gente vê a parte de cartografias, tem o primeiro verso de cada um dos poemas. Isso é bastante comum na tradição literária, né? Poemas que não têm um título específico, como a gente vê aqui do lado, né, da outra parte, eles acabam tendo uma referência pelo primeiro verso. É muito comum isso, né? Nem sempre os poetas se preocupavam em colocar títulos nos poemas. Aqui a gente tem, então, esses primeiros versos que acabam criando uma certa linha narrativa. Principalmente porque eles acabam localizando alguém, você, aqui de novo, a gente vê essa repetição, e algum verbo, e alguns outros moduladores temporais. Vamos ler, então. Então você chegou, você fez questão, você assinala no mapa, combinamos por fim de nos encontrar, rasguei um pedaço do mapa, sempre acabo tomando o caminho errado, não sei viajar, não tenho disposição, não tenho coragem, viajo olhando pela janela do ônibus, abro o mapa na chuva quando enfim... Não é bem um poema que se forma, mas a gente vê que até por conta dessa unidade temática das partes, elas falam da mesma coisa, estão em jogo
as mesmas coisas, o encontro e desencontro entre duas pessoas que parecem que mantêm uma certa estabilidade, parecem que são as mesmas pessoas, né? O eu lírico que se fala desse você, né? Conversando com esse você. E acaba com quando enfim, né? Que a gente leu já no poema. Então eles têm uma certa sequência quase narrativa. Não é uma narrativa, mas é quase narrativo por conta dessa unidade temática e dessa forma de simbolizar a experiência que parte do mesmo símbolo, que é o mapa. Né? Vamos voltar então aos poemas, vamos comentar como isso é construído. Aqui. Então, no primeiro poema, Então Você Chegou, a gente já tem uma indicação de lugar. Né? Se naquele poema Encontro, a gente tinha a combinação de se encontrar em um poema, nas linhas de um poema, nos versos, ou nas linhas de um livro, depois no verso de um poema, aqui a gente tem alguém que chegou. Então, há um certo encontro que a gente vai ver que se desfaz, eu acho, né? Dá pra dizer. A pessoa chega e deixa uma marca sobre o mapa. O mapa representa um lugar. E aqui, a marca que é colocada, que é deixada, é um pouco de café, uma gota de mel e cinzas de um cigarro. A gente pode imaginar o que essas coisas representam. O mel talvez tenha, por ser doce, represente uma certa afetividade, uma memória doce, porque essa marca fica como uma memória. O café talvez represente essa convivência diária. E as cinzas de um cigarro, a cinza é uma coisa morta, né? É uma coisa queimada, é uma coisa que já foi consumida. Então a marca que é deixada por essa pessoa, por esse você com quem o eu lírico está falando, sobre o mapa, que é uma representação de um lugar, no caso o lugar onde essas duas pessoas estavam, pelo menos nesse momento, por isso que a gente fala de narrativa, tem algumas dimensões diferentes. Né? Elas têm várias dimensões, vários lados, várias características, como se fossem vários sentimentos diferentes que vão desde a doçura até o amargor do café e a cinza do cigarro, que já é algo apagado, né? Que remete a alguma coisa que já queimou e, portanto, algo que fica no passado, né? No caso, o cigarro. Essas marcas preenchem um lugar até então deserto. É como alguém que a gente encontra e que acaba ocupando um lugar que ninguém havia ocupado, ou então criado uma memória, meio que se criado em um lugar da nossa experiência, do nosso sentimento que a gente nem sabia que existia. Né? Essa parte aqui eu acho bem legal. Né? Você fez questão de dobrar o mapa de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Aqui, o eu lírico pega o mapa de uma forma a manipular esse objeto, refletindo a experiência que esse eu lírico tem com esse você, com esse objeto amoroso. A gente só chama de objeto amoroso. A gente não sabe o que é, né? Se é um namorado ou namorada, ou enfim. Essas pessoas que a gente encontra na nossa vida. Aqui, o objeto mapa se transforma em uma metáfora para a forma que eles encontram de se aproximarem. Dobrar o mapa para formar uma fronteira de uma forma que a distância é eliminada. Esses poemas eles são bem claros nesse sentido, né? E a gente consegue tirar bastante deles mesmo com essa linguagem que fala as coisas de uma forma bastante direta. Eu acho que essa é uma característica legal dos poemas da Ana Martins Marques, né? Ela não, por ser até uma poeta contemporânea, mas também por conta do uso particular que ela faz da linguagem, ela não complica as coisas pra gente, né? Mas a gente consegue tirar muita coisa desses poemas dela. Então a gente vê que a forma como, pela ação sobre o objeto, a distância entre os dois fosse diminuída, mas a separação entre os dois não é eliminada, porque
as cidades, que talvez representem não só o fato de que essas duas pessoas são de dois lugares diferentes, mas que há uma distância quase que... primeiro, uma distância muito grande entre duas pessoas, seja eliminada, mas não seja... Ou melhor, seja diminuída, mas não seja totalmente eliminada. As pessoas ainda fazem fronteira. Então ainda tem algo que separa elas, embora elas estejam muito mais próximas. Na fronteira a gente não consegue saber também, né? Quando a fronteira é de qual cidade? A fronteira é das duas cidades ao mesmo tempo. Então, essa distância que é eliminada faz com que essas pessoas compartilhem isso, compartilhem uma fronteira. Que é a mesma coisa que acontece quando duas pessoas encostam uma na outra. Né? Você sente o toque da pessoa e você sente que você está sendo tocado ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode ver representada aqui, né? É como se a pessoa encostasse uma na outra. Dobrar um mapa pode significar isso aqui, pode representar isso ou simbolizar essa aproximação. Aqui a gente tem mais uma vez uma forma de interagir com o mapa. Assinalar no mapa o lugar prometido do encontro. Parece que esse você com quem esse eu lírico fala tem muito mais certeza das coisas. E o eu lírico tem muito mais dúvidas. Né? É o você, essa outra pessoa que deixa a marca no mapa, que dobra o mapa e que assinala um lugar para o encontro. Já o eu lírico, ele tem essa incerteza. O eu lírico parece meio perdido, e por isso o desencontro acaba acontecendo, talvez. Né? O eu lírico diz: para o qual no dia seguinte eu me dirijo. Com café, apenas com um café preto, como se tomando um café preto, ou talvez carregando, passou na cafeteria e foi lá. Um bilhete só de ida e a pressa feroz do desejo. E aqui a gente tem os objetos do dia a dia e o desejo e a pressa, né, que é carregada como se fosse um objeto também. Né. A gente vê, no entanto, então tem essa adversativa, uma coisa que é contrária à intenção do eu lírico, que é esquecer sobre a mesa o mapa. Então ela carrega com a pressa feroz, ela acaba esquecendo o mapa na mesa. E ela não sabe mais aonde ir. O onde. Né? É como se houvesse no desejo, na pressa feroz do desejo, a vontade tão grande de encontrar alguém, que essa pressa feroz é, a tentativa de aproximação, você esquece o caminho, porque você fica tão preso no desejo, esse eu lírico fica tão preso no desejo, nessa pressa, que acaba se desorganizando e não consegue encontrar o lugar que o outro assinalou, para um lugar prometido. Né? A gente vê que a promessa, ela aponta para o futuro, uma coisa que vai se realizar, e é feito de uma forma meio que unilateral. Eles não combinaram um lugar, mas uma pessoa assinalou. E nisso, esse outro, o eu lírico, na verdade, não consegue encontrar o caminho que o outro criou. Né? Ou seja, o desencontro amoroso. Coisas que acontecem nas nossas vidas de uma forma bastante comum. Né? Às vezes a gente não consegue entender a intenção que o outro tem. E a gente se perde nos nossos próprios sentimentos e nos nossos próprios pensamentos. E esse sentimento, eu acho que de desencontro, eu acho que é bem refletido nesse pequeno poema aqui, nesse pequeno fragmento. Combinamos por fim de nos encontrar na esquina das nossas ruas que não se cruzam. Né? Aqui tem o combinamos, então é uma coisa que parte dos dois. Mas parece que eles não conseguem encontrar um lugar em comum. Ou então, o encontro amoroso, o encontro amoroso surge da intenção de se encontrar em um lugar que é imaginário, a esquina das ruas que não se cruzam, que é um lugar que não existe, e que eles têm que criar e tentam criar. E a gente fica pensando, será que isso dá certo ou não? Né?
será que esse encontro não é um encontro fadado ao fracasso, né? Como alguns encontros amorosos são, eu não sei se todos, mas alguns definitivamente são. Por muitos motivos, né? Aqui, então, a próxima parte, a gente está lendo todas elas, a gente está na página 41 de 47, a gente vai chegar na 47, que é o final. Rasguei um pedaço do mapa de modo que o Grand Canyon continua na minha mesa de trabalho, onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. Aqui a gente tem mais uma interação com o mapa, o rasgar um pedaço do mapa. E a gente pode imaginar por que o eu lírico rasgaria um pedaço do mapa. Eu acho que é para provavelmente para carregar consigo mesmo, né? Só que isso cria uma falta no mapa que vira uma metáfora. A mesa de trabalho termina num abismo. O Grand Canyon é aquele lugar... Vamos pesquisar então o Grand Canyon para a gente ver. Grand Canyon. As imagens do Grand Canyon aqui, a gente vê então que o Grand Canyon é cheio desses abismos, né? É como se a mesa dela terminasse num abismo, porque o mapa, que provavelmente é o lugar onde eles combinaram de se encontrar, não está mais lá. Então tem uma ausência, é criado uma ausência, uma falta. E esse mapa, que é uma representação do espaço, no poema, porque no poema tudo é possível, acaba criando um abismo, né? Eu quero só voltar ao último poema, porque aqui a gente tem, nas nossas esquinas que não se cruzam, eu lembrei de uma coisa importante, que é um tópico muito explorado nesse livro que a gente viu naquele poema O Encontro, que era o encontro nas palavras. Essas esquinas que não se cruzam pode muito bem ser as palavras. Por quê? Porque às vezes a gente usa uma palavra para falar com o outro, para se comunicar com o outro, e ele entende outra coisa. Então, embora as palavras sejam um dos nossos melhores meios de comunicação, não exatamente o único, mas o mais privilegiado, aquele que a gente consegue colocar mais da gente, também é algo que tem uma fronteira que é insuperável com o outro. Porque palavras diferentes significam coisas diferentes para o outro, e porque o sentimento que a gente coloca numa palavra, às vezes o outro não entende ou entende outra coisa. Assim como a gente pensa nas nossas ruas e na esquina das nossas ruas, e a gente pode estar falando da mesma coisa, combinando a mesma coisa, falando que sente a mesma coisa, só que na verdade a gente está falando de coisas completamente diferentes e essas ruas acabam não se cruzando, como o sentido das palavras que a gente tenta usar também não se cruzam. E aqui, voltando a esse poema, o abismo é justamente o mapa que se transforma numa metáfora. E por se transformar numa metáfora, ele é que se transforma em palavra também. Aqui, um mapa que me levasse pela mão, a gente sabe que o mapa não toma ninguém pela mão. Isso também é uma forma figurada de falar. O mapa guia o caminho. Mas parece que aqui esse mapa, pelas formas de interação que o eu lírico faz referência com o mapa, e que muitas vezes partem desse você com quem ela está falando, a gente pode imaginar que esse mapa é uma extensão desse você. Como se quem estivesse realmente levando pela mão não é o mapa, mas a outra pessoa. Aqui é um poema um pouco mais longo. É o primeiro desses poemas que é um pouco mais longo. Ela fala várias formas de interação com o mapa, na verdade, né? Ela diz que não tem disposição, nem coragem, e não sabe viajar, mas ela sabe interagir com o mapa. Se a gente lembrar aquela proposta de leitura de que o mapa representa quase como um poema, que é o caso no poema Encontro, em que é desenhada uma cartografia, um caminho, a gente pode pensar que essas várias formas de interação com o mapa são, de certa forma, metáforas. São coisas que só existem a partir das palavras. Então, embora ela não saiba viajar, ela não tenha disposição nem coragem, ela sabe interagir com o mapa através das palavras. Então, ela sabe fazer poesia. Ela consegue trabalhar pela imaginação uma forma de se relacionar com os lugares, que não é o viajar. Esquecer uma laranja sobre o México, desenhar um veleiro sobre a Índia,
que a gente vê o veleiro sobre a Índia remete um pouco à tradição poética portuguesa e à viagem às Índias que eles faziam. Né? A Índia, na tradição poética portuguesa, nem tanto na brasileira, mas a gente bebe muito da fonte portuguesa, é esse viajar para um lugar desconhecido em que coisas exóticas podem ser reveladas. Eu queria chamar a atenção para uma imagem que ela cria, ou que é essa aqui. Criar sobre o Atlântico um círculo de água, pousando sobre ele o meu copo de cerveja, e a outra imagem que é circunscrever a Islândia com meu anel de noivado. A gente vê aqui, nessa da Islândia, nessa imagem da Islândia em específico que eu queria falar, na verdade, que a Islândia é uma ilha. E circunscrever com um anel de noivado é isolar a ilha, meio que destacando esse insulamento, que é esse isolamento tanto da Islândia como parece que é o caso desse eu lírico que fala com a gente. E com um anel de noivado a gente tem isso ainda mais forte, né? A gente pode pensar muita coisa. Se ela tem um anel de noivado, talvez se você com quem ela conversa seja um noivo dela, ou a noiva dela, ou dele, né? Já que o eu lírico não tem gênero. Algo que simboliza a união, ou a promessa de união. Não é um anel de casado, é um anel de noivado. Uma coisa então que ainda está prometido no futuro, acaba se tornando um símbolo de isolamento, circunscrevendo a Islândia. Assim como talvez esse eu lírico que não sabe viajar e que sofre muitos desencontros amorosos, talvez se sinta isolado também. Aí aqui ela fala também de levar o mapa a passeio, né, que é mais uma forma de interagir com o mapa. E levar o mundo a passeio, né, visitar os nomes das cidades. Né? Ou seja, interagir não só com o mapa, mas com as palavras, as formas que a gente encontra de nomear os lugares, assim como as experiências são nomeadas no poema. Aqui mais um poema longo, né? Em que aqui ela parece interagir com os lugares de uma forma literal, pensando de uma forma simbolizada a relação a partir do mapa. Ela procura no mapa ela procura no lugar literal, desculpa, ela procura no lugar, no espaço de verdade, as coisas que existem nos mapas. Ela procura as linhas vermelhas de fronteiras, mas ela não encontra. Nos mapas, não venta nem chove, nunca é noite. Né? Porque no mapa, o mapa é uma representação estática das coisas. E o mundo é cheio de intempéries. No mundo o tempo passa. Né? Ela estudava nos mapas os caminhos que levariam, mas nos mapas ele nunca encontrava, nunca te encontrava. Né? Mas ela também tenta encontrar, e a gente pode imaginar se ela consegue ou não encontrar essa outra pessoa nesse lugar em que ela está circulando aparentemente de verdade nesse poema. Né? Ela ainda não encontrou, mas ela está na iminência de encontrar. Talvez você me espere na rodoviária. Talvez te veja ainda antes de descer do ônibus. Né? Aqui a gente vê a diferença daquilo que é na imaginação, na representação, para aquilo que é na interação de verdade, ou na interação com o real, né? Com o mundo de fato. Né? Em que há uma certa imprevisibilidade, eu acho. A gente pode pensar também em como, se a gente imaginar que o mapa é um poema, no poema que é feito de palavras sempre que parte do eu lírico, esse outro, ele existe só como uma imaginação. E no lugar, nesse poema, o outro existe como algo que é projetado no futuro. Né? No encontro, ela projeta o encontro e ela fala assim: assim que descer, vou entregar nas suas mãos, emboladas no novelo, as linhas desfeitas das fronteiras, como as contas luminosas de um colar, cada um dos nomes das cidades.
Então o que ela vai entregar para essa pessoa? Os nomes das cidades que ela visitou e que ela imaginou nos outros poemas. Ela vai encontrar os elementos do mapa, né, desfeitos, como linhas de um colar, como nas contas de um colar. Então a gente vê como algo que é fruto da imaginação pode se tornar um objeto que ela vai encontrar, que ela vai entregar para esse outro. Aqui a gente tem mais uma parte mais comprida, que é um poema que passa até para outra página, e que eu queria destacar desse poema aqui mais longo, é como o mundo invade o mapa, da mesma forma como o mundo pode invadir o poema. A gente lembra, eu vou voltar para um dos primeiros poemas do livro, que se chama Capa, em que ele fala um biombo entre o mundo e o livro. Nesses poemas aqui, nesse poema aqui do Cartografias, a gente tem a chuva que ela fala, né? Abra o mapa para ver pouco a pouco diluírem-se as fronteiras. Porque ela diz, em certo momento, dá a entender que chove sobre o mapa. Ela abre o mapa, que é uma representação do mundo, e o mundo invade esse mapa chovendo. E muda a forma como o mundo representado, o mundo muda a forma como o mundo é representado no poema. Porque parece que há algo no mundo que é meio que inevitável, que a gente não consegue lutar contra. É inelutável, né? É a palavra chique para falar isso. E a gente vê coisas contrárias que se invadem, né? Aqui a chuva molha uma cordilheira que antes era seca. Agora, ela coloca aqui, ó. Agora há um grande lago onde antes havia uma cordilheira. O mar não é mais molhado do que o deserto logo ao lado. Ou seja, as coisas se confundem pela ação do mundo na representação. O mundo invade o livro. O mundo invade o poema, aqui representado pelo mapa, né? Se o poema é uma forma como o eu lírico tem de criar uma cartografia, como a gente viu no poema O Encontro, ou seja, de representar uma metáfora espacial, uma metáfora de território, a experiência do eu lírico, uma forma de desenhar essa experiência, então o mundo, na verdade, ele acaba interferindo, né? Criando essas coisas que são paradoxais e que são contrárias e que fogem do controle daquela forma que a gente teria de imaginar as coisas de uma forma específica. Nesse mapa, que é um poema, os contrários as coisas podem mudar pela ação do mundo, que acaba mudando a nossa experiência, a experiência do eu lírico. Da mesma forma, ela deixa o mapa secando sobre o sol. E a gente vê o quê? Que os insetos que passam na grama também interagem com o mapa e ela cria uma metáfora de interação com o espaço, como se fosse o espaço de verdade, né? Então as formigas atravessam de um continente a outro, né, mais rápidas do que aviões. E ela diz uma coisa muito interessante que faz lembrar do título do livro, né? Ela fala aqui, quem sabe um pequeno inseto novo, sugeria quem sabe um pequeno inseto novo com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas de imitarem-se uns aos outros, né? Que é o nome do livro é o Livro das Semelhanças. E ela primeiro cria uma comparação metafórica entre as formigas e os aviões, que as formigas diante do mapa são como aviões. E ela coloca também na primeira estrofe como a cordilheira fica tão molhada como um lago. Ou seja, coisas muito diferentes podem ter semelhanças entre si, se reimaginadas a partir da representação, ou não da representação, mas da imaginação num poema. Que é exatamente o que ela tem feito nessa parte inteira, né? Ela acaba pensando ou repensando as formas como o mundo é parecido ou diferente do mundo em que a gente imagina. E ou seja, como a gente tem o mundo dentro da gente. E como os caminhos que a gente tenta traçar, mesmo que a gente combine com o outro, acabam não coincidindo.
Porque a nossa forma de comunicação, e nesse caso eu acho que a comunicação pelas palavras, ela é cheia de ruídos, ela é cheia de diferenças. O que é colocado em jogo, então, são as semelhanças. Como a minha palavra significa ou não a mesma coisa que a palavra do outro. Como é possível falar do outro, ou da forma da minha experiência, a forma como é construída a minha experiência com esse outro a partir das palavras. Eu vou fechar, então, o nosso vídeo com esse último poemeto dessa parte. Vou tomar uma aguinha para me preparar. Que lê o seguinte: quando enfim fechássemos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo, e o meio-dia, recostado sobre a meia-noite, iluminaria os lugares mais secretos. Aqui, eu quero que a gente visualize um mapa mundi. Por que o mapa mundi? Porque a gente vai ter a representação das longitudes, né? Agora não sei se longitude ou latitude. Mas são essas linhas verticais que representam o que seria os horários, os diferentes fuso horários, né? De forma que enquanto é meio-dia aqui no Brasil, é meia-noite no Japão, na Austrália aproximadamente, mais ou menos. Ou seja, a gente vê, quando dobra o mapa, essas longitudes se encontram. E a meia-noite encontra o meio-dia. E o meio-dia é capaz de iluminar, portanto, a meia-noite. Ou seja, aqui a experiência do espaço se torna tempo. E a luz é capaz de iluminar algo que está escondido, iluminando os lugares mais secretos. Ou seja, a gente tem uma junção no mapa, que aparece como metáfora, de uma luz que acaba fazendo a gente descobrir algo que é desconhecido, juntando o passado e o futuro, a ausência e a presença. Porque algo que está lá longe, em outro fuso horário, está ausente. Então, quando dobra o mapa, as coisas se encontram. Aqui, portanto, é simbolizada essa possibilidade de encontro a partir da confusão do encontro entre tempo e espaço, a representação do tempo e do espaço, que é feita no mapa, lembrando que tanto espacialmente quanto temporalmente as coisas se fazem ausentes e a gente se desencontra. Então, juntar tempos diferentes se torna também uma forma de encontrarmos uns com os outros, ou de desfazer o desencontro. Embora o mapa seja fechado e a representação do espaço fuja aos nossos olhos, os lugares ficam secretos, portanto, né? Mas mesmo assim, a possibilidade de encontro existe, ou a possibilidade de uma tentativa de encontro existe, mesmo quando a gente não vê, né? Por isso que os lugares são secretos. Enfim, isso fecha a nossa leitura e o nosso comentário dessa parte do livro, e depois nós vamos voltar com a terceira parte. Muito obrigado e até mais.